E agora eu gostaria de chamar a doutora Cristina Salvioni, mestre em Neurociências pela Unifesp, Escola Paulista de Medicina, doutoranda em Neurociências pela Unifesp, nutricionista e pesquisadora dos ambulatórios de esclerose lateral da Unifesp e Neuroqualis. Claro, que perto do almoço a gente tem que falar de comida. Onde está o... Não, a Lele vai embora? Vocês perceberam que eu já entrei com uma pressão, né? Eu não posso passar de 30 minutos. Você está acabando com a minha aula, Lê? Boa tarde, gente. Como tá bonito isso aqui hoje. Ano passado eu tive presente também, o Jorge me convidou para dar uma aula e tinha pelo menos a metade de vocês. É tão bom ver o público cada vez maior. Nós temos nutricionistas presentes? Ninguém? Uma? Uma nutricionista. Hoje o que me cabe aqui é falar sobre nutrição. Que bom que nós temos uma nutricionista presente. Na doença do neurônio motor. E por que aqui toda aula eu falo doença do neurônio motor e eu não falo esclerose lateral amiotrófica? O fato é que a gente, profissional da saúde, costuma usar muito o termo ELA para definir o grupo de doenças do neurônio motor, né? De forma errada, mas o fato é que todos os profissionais acabam fazendo isso. A esclerose lateral amiotrófica é definida quando há comprometimento no motoneurônio superior e inferior. Pacientes que têm exclusivamente comprometimento em motoneurônio superior, a gente chama de esclerose lateral primária. Quando há comprometimento exclusivo em motoneurônio inferior, a gente chama atrofia muscular progressiva. E quando a gente tem o comprometimento exclusivo no motoneurônio bulbar, a gente tem a paralisia bulbar progressiva. E por que aqui eu, da nutrição, estou falando isso aqui para vocês hoje? Porque da parte nutricional costuma se tratar tudo da mesma forma, né? E como bem falado já por vários profissionais, o tratamento é extremamente individualizado e a nutrição não foge disso. E aí, toda aula eu costumo falar desse hipermetabolismo. E aí os pacientes me dizem sempre o seguinte: doutora, mas eu não estou perdendo peso, né? Então eu não faço parte desse hipermetabolismo? Pode ser que você faça parte de algum outro fenótipo que não é a esclerose lateral amiotrófica. Por isso que alguns pacientes tendem a perder muito mais peso. E aí a gente costuma fazer a observação importante que esclerose lateral amiotrófica ou paralisia bulbar progressiva são as mais acometidas por desse hipermetabolismo. E o que é esse hipermetabolismo? Quando uma pessoa sem a doença, consome aquilo tudo que gasta, a gente não tem ganho de peso. Quando a gente consome muito mais do que aquilo que gasta, a gente estoca em forma de tecido adiposo e no fígado. E aí, em estados de jejum prolongado, a gente usa esse estoque, tanto corporal quanto hepático, para manter essa demanda energética. O que acontece com os pacientes com doença do neurônio motor? Eles já tendem a consumir muito menos, por isso armazenam também muito menos. E é aí que acaba tendo comprometimento em músculo. Eles acabam usando a massa muscular para gerar energia. E é por isso que a doença evolui mais rápido. E aí alguns pacientes me falam o seguinte: bom, eu sou um paciente obeso, não tenho nenhum problema de perder peso. Isso as mulheres costumam me dizer. Nossa, eu fiquei a vida toda tentando perder peso, agora você me diz que eu não posso perder peso? Como é que funciona isso? Os estudos têm nos demonstrado o seguinte: pacientes que têm um IMC menor do que 18,5, ou seja, pacientes desnutridos, segundo a classificação do IMC, eles têm um aumento de risco de óbito de 7,7 vezes mais do que um paciente que não tem perda de peso. E aí, também vocês podem me dizer, bom, eu não sou um desnutrido, certo? E aí, cada vez mais, os estudos vêm buscando atrelar a perda de peso com a progressão da doença. E o que é que se viu? Pacientes que têm, pelo menos
uma perda de 5% do peso corporal, esse paciente tem um aumento de risco de óbito em 30%. Se essa perda aumentar para 10%, a gente aumenta esse risco de óbito em 45%. Veja, pessoal, 45% de risco aumentado quando há perda de peso. E aí, tratando os pacientes há muito tempo, eu via que mesmo os pacientes que não perdiam peso tinham evoluções da doença diferentes. Sabe por quê? Na verdade, mais recentemente, o que nos importa não é só o peso, é a massa muscular. Né? Alterações de composição corporal faz com que a doença evolua mais rápido. Então, o paciente pode manter peso, mas se ele não tiver sob controle dessa massa muscular, dessa perda, a doença vai acontecer de forma mais rápida. Quando a gente tem um paciente que tem um IMC entre 30 a 35, ou seja, um paciente obeso, esse paciente tem uma evolução da doença mais lenta. Veja que a gordura aqui vem como proteção. E o que é da parte da nutrição, da parte nutricional que a gente deve, o que é que a gente tem que fazer para minimizar essas perdas de composição corporal, de peso como um todo? Na parte da nutrição, quando a gente fala de um paciente que tem hipermetabolismo, eu preciso prescrever pelo menos 130% das necessidades calóricas dele. O que quer dizer que um paciente em hipermetabolismo ele está gastando 30% a mais de energia. Essa dieta tem que ser específica do ponto de vista de proteína. A gente indica muito mais proteína para um paciente com doença neuromotor, mais gordura para atender a demanda energética. A gente indica fracionamento. O paciente não pode ficar mais do que 30 minutos sem se alimentar. Mais do que 3 horas sem se alimentar. Períodos maiores do que 3 horas de jejum faz com que esse paciente entre em catabolismo muscular. Ele perde massa muscular por estar em jejum. A gente precisa orientar a mudança de consistência dessa alimentação logo nos primeiros sinais de dificuldade de engolir. E com essa mudança de consistência fica cada vez mais difícil atingir essa meta calórica. A gente bem sabe da nutrição que quando a dieta tem uma consistência modificada, fica difícil a gente atingir o requerimento tanto de proteína, quanto de gordura, quanto de caloria de forma geral. E nós devemos prescrever suplementos nutricionais com finalidades clínicas em horários específicos. E a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. E o que é essa tal dessa dieta hipercalórica? Como é que eu consigo atingir a meta proteica, principalmente desse paciente com doença neuromotor? Né? Isso é muito simples de orientar um paciente. E isso falando sobre terapia nutricional oral. Se o paciente precisa de mais proteína, eu preciso pelo menos ter um alimento proteico de origem animal em cada uma das refeições do dia. Então, pelo menos 70% dessas proteínas precisam ser proteínas de alto valor biológico, que quer dizer proteínas de origem animal. E aqui eu exemplifiquei para vocês os leites, os derivados, as carnes, os peixes, os ovos. E sobre essa tal dessa gordura, a gente precisa consumir mais gordura? Como é que é isso para um paciente com doença neuromotor? Parece, e alguns estudos têm demonstrado, que a gordura vem como proteção. Então, se alguém hoje aqui está consumindo leites e derivados, os desnatados, vocês vão mudar a partir de agora para os integrais. E aí eu vou mostrar para vocês vários estudos que nos mostram que a gordura vem como proteção. E não vem como proteção em pouca sobrevida, não, gente. Eu estou falando de proteção de 11 meses, 12 meses, para pacientes que apresentam aumento de colesterol e aumento de triglicérides. Né? Essa dislipidemia vem como protetora do motoneurônio. E qual um suplemento nutricional mais adequado? E aí os pacientes me perguntam e eu recebo diversos e-mails. Qual é o melhor suplemento nutricional? Qual eu devo usar? Em qual momento? E essa pergunta é muito difícil. Na verdade, nem todos os pacientes precisam de um suplemento nutricional. A gente indica a suplementação em alguns casos específicos. Dentre eles, a gente pode citar a perda de peso, podemos citar a inapetência, quando o paciente perde o apetite, a dificuldade de engolir, justamente por causa disso que eu já expliquei para vocês, quando a gente modifica a consistência, fica muito mais difícil de se atingir meta calórica.
E a gente indica suplemento nutricional quando há alteração de composição corporal. Ou seja, o paciente está mantendo peso, mas a massa muscular está indo embora muito mais rápido. Só que a gente tem diversos suplementos nutricionais no mercado. A gente tem suplementos nutricionais só hipercalóricos, a gente tem suplementos nutricionais hipercalóricos e hiperproteicos, a gente tem só módulos de suplementos, só módulo de carboidrato, só módulo de gordura, só módulo de proteína. E qual é o suplemento mais adequado? Não existe um suplemento nutricional mais adequado. Suplemento nutricional é adequado à condição clínica de cada paciente. E aí me dá até calafrios quando vocês lá no Procura ficam trocando suplementos nutricionais. Né? Esse suplemento nutricional fez muito bem para mim, e deve ter feito mesmo. O problema é que trocar o suplemento pode não fazer tão bem para o outro. Pode ter proteína em excesso ou caloria em excesso. E mais do que isso, o outro paciente pode ter qualquer problema de função renal, por exemplo, ele pode ser um diabético, e aí a gente indica suplementos nutricionais específicos. Tá? E suplementos contraindicados, talvez esse seja o slide mais importante aqui da aula, porque aquilo que vocês consomem, que não faz mal, tudo bem. Aquilo que se consome que faz mal, piora a evolução da doença. E aí eu sempre gosto de dizer sobre o BCAA, os aminoácidos de cadeia ramificada. Os estudos têm nos demonstrado que o uso de BCAA piora a evolução da doença por piora de função respiratória. Ele aumenta a produção de glutamato, aumentando a morte neuronal. E aí eu gosto, né, sempre de dizer para vocês que o melhor é quando eu falo BCAA é a carinha de vocês. Né? Nunca usei esse tal de BCAA, que bom. Não vou mais nem colocar a mão nele a partir de agora e você vê na prateleira. O problema é que o aminoácido de cadeia ramificada está presente em algumas dietas industrializadas e alguns suplementos nutricionais. Tá bom? Então, daí a importância do profissional nutricionista conhecer aquilo que ele está indicando. A gente pode dizer como segunda opção daquilo que eu contraindicaria no tratamento da doença neuromotor, a vitamina D. Alguns profissionais estavam tratando a esclerose lateral assim como se trata a esclerose múltipla. Há indícios na esclerose múltipla de que altas doses de vitamina D teria benefícios. Só que a esclerose múltipla só tem o primeiro nome parecido com a esclerose lateral. As doenças são extremamente diferentes. A fisiopatologia é diferente, a doença é outra. E os estudos nos mostram que altas doses de vitamina D traria um pior curso da doença. A gente só indica a vitamina D quando o paciente tem deficiência comprovada por exames laboratoriais. Aí a vitamina D é muito bem-vinda. Protocolo Diana. Muitos pacientes fazem uso desse protocolo Diana, importam, pagam um preço absurdo pelo uso desse protocolo. O protocolo Diana é composto de uma série de suplementos nutricionais. Fora o preço muito alto, fora ter que tomar vários comprimidos com dificuldade de engolir, eu já vi pacientes até broncoaspirando fazendo uso desse protocolo para ter que tomar essa quantidade de comprimidos, o protocolo Diana é contraindicado no tratamento da doença. E aí vamos falar dos promissores, né, dos suplementos nutricionais que hoje já está um pouquinho mais na moda, a gente já tem visto alguns estudos mostrando um tratamento promissor. A L-serina, que recentemente me mandaram um e-mail sobre ela, e eu falei que eu falaria sobre isso na aula. Recentemente, se publicou esse trabalho com a L-serina. A L-serina é um aminoácido com possível efeito neuroprotetor. Foi feito um estudo com 20 pacientes. Foi dividido esses pacientes em quatro grupos e se suplementou por 6 meses a L-serina nesses grupos com doses diferentes. Foi suplementado meia grama 2 vezes por dia, 2,5 gramas 2 vezes por dia, 7,5 gramas 2 vezes por dia e um quarto grupo com 15 gramas 2 vezes por dia. Gente, 15 gramas de serina é muita serina, tá bom? Para quem não tem esse manejo e não está habituado, a quantidade desse aminoácido é enorme. Mas o fato é que esse estudo buscou verificar tolerância e não tratamento. O que é que se observou nesse estudo? Um paciente saiu desse estudo porque ele apresentou edema. Um outro paciente
saiu do estudo porque ele apresentou náuseas e perda de apetite. Um terceiro paciente apresentou náuseas, perda de apetite, mas ele conseguiu se manter até o final do estudo. 3 pacientes durante o segmento morreram. O estudo não correlacionou a morte desses pacientes ao uso de serina, tá bom? Então, acreditamos nos autores que a serina não causou óbito em nenhum deles. E aí eles nos mostraram que, para os 15 pacientes, já que 3 morreram e 3 praticamente foram excluídos, dos 15 pacientes que terminaram o estudo, não pareceu ter tido uma piora de funcionalidade nesse grupo, mostrando que a serina é um tratamento promissor e que vai ser feito um estudo fase 2 com 66 pacientes. O que eu tenho para dizer para vocês da serina é que vale muito estudo ainda, não dá para ninguém querer sair daqui e fazer uso da L-serina sem a prescrição e sem acompanhamento de alguém que, de fato, conheça a doença. Sobre a coenzima Q10. Na última aula que eu vim dar no Procura, me questionaram sobre a coenzima Q10. A gente deve suplementar a coenzima Q10? Nos últimos simpósios internacionais, não foi mostrado nada sobre a coenzima Q10 e o tratamento da ELA especificamente. Mas o fato é que a coenzima Q10 é um suplemento antioxidante que a gente fornece, de fato, em todas as doenças neuromusculares. Ela atua especificamente na cadeia mitocondrial, que é uma organela responsável pela respiração, pela atividade celular. Ela é promissora, alguns médicos, alguns profissionais nutricionistas prescrevem altas doses justamente por causa desse efeito antioxidante. E aí, eu sempre divido a aula em 2 partes, terapia nutricional oral e terapia nutricional interal. Até porque a gente bem sabe que o paciente evolui e que ele precisa, em algum momento, de uma via alternativa de alimentação. Sobre as vias alternativas de alimentação, a gente pode citar a sonda nasogástrica ou nasoentérica, que é aquela sondinha que vai direto no nariz. A gente pode citar a gastrostomia endoscópica percutânea, que é a via alternativa de alimentação de escolha para esses pacientes, e a inserção de gastrostomia por via radiológica, que pouco é indicado aqui no país. Aqui, o Eduardo já falou dos critérios de indicação. Esses critérios de indicação foram propostos por Silani, um autor, no ano de 2000. Ele nos mostrava que um paciente que tivesse perda de 10% do peso corporal em 3 meses, ele tinha indicação de via alternativa de alimentação. Esse critério de 10% de perda do peso vem caindo cada vez mais. A gente já tem visto estudos nos mostrando 5% em 3 meses. Uma deglutição, uma dificuldade de engolir moderada, orientado e avaliado pelo fonoaudiológico, pelo fono, é porque a Persínia não falou meu nome, e aí eu enrolei de falar fono. E as propostas feitas pelo fisioterapeuta respiratório, que é a medida de capacidade vital forçada. Percebam que eu falei uma coisa ou outra, tá? A gente não precisa dos 3 critérios para indicar essa via alternativa de alimentação. Quando o paciente tem menos do que 30% da CVF, a gente tem que indicar essa via alternativa, a sonda nasogástrica ou nasoentérica, porque a gastrostomia por via endoscópica, a gente teria um risco de complicação por parte respiratória durante o procedimento. É claro que, no setor de neuromuscular da Unifesp, para alguns pacientes específicos, a gente acaba indicando mesmo com menos do que 30% de CVF, sendo orientado e avaliado durante o procedimento por um fisioterapeuta que conheça o procedimento e fazendo sob uso de ventilação não invasiva. O que é que tem de diferente entre... Tudo bem, passou a CVF, não deu para fazer uma gastrostomia. Qual a diferença entre uma sonda nasogástrica e a gastrostomia, de fato? Por que a gastrostomia é a terapia, é a via alternativa de alimentação de escolha para um paciente com ela? O que acontece? Na verdade, a sonda nasoentérica ela foi desenhada para ser orientada para pacientes por curtos períodos de tempo, que não é o caso do paciente com doença neuromotor. Ela causa uma hipossensibilidade de faringe, traz risco de infecção de vias aéreas superiores. E o grande problema disso é que o calibre dessa sonda é muito mais fino. Então, eu sou obrigada a orientar dietas industrializadas para esse paciente. Quando a gente fala da gastrostomia endoscópica,
a gente tem que esse procedimento foi desenhado para longos períodos, ela permite a reabilitação por via oral, então, quando acompanhado por um profissional fono, eu consigo manter esse paciente comendo por via oral e por via interal. A dieta tem a facilidade de ser mais viscosa, o calibre dessa sonda é mais grosso, e aí eu consigo orientar a dieta caseira, diminuindo o custo dessa terapia. E o procedimento é um procedimento relativamente simples, quando realizado por profissionais que conheçam. Só que a gente precisa indicar essa gastrostomia de forma precoce. Há estudos nos mostrando que a gastrostomia indicada de forma tardia pioraria a sobrevida dos pacientes. Quando o paciente faz a gastrostomia, ele precisa também de uma dieta hipercalórica. Vale lembrar que a dieta hipercalórica precisa ser evoluída. Às vezes, o meu paciente está consumindo muito menos caloria e vai muito da ansiedade do profissional em querer fornecer toda aquela caloria que ele precisa e traz um certo desconforto. Então, a dieta deve ser hipercalórica, sendo evoluída depois do procedimento. E a gente pode e deve associar as vias oral e interal. Isso não há nenhum estudo nos mostrando piora da sobrevida do paciente que associa as vias. E aí, qual o tipo de sonda que eu devo usar, né? A sonda ou bottom é uma pergunta muito frequente para mim. O bottom é muito mais prescrito, muito mais pelo aspecto beleza, né? Na verdade, a gente orienta o bottom porque ele fica menos visível do que a sonda. Quando a gente pensa em praticidade, o bottom não é nada prático. Toda vez que eu preciso nutrir meu paciente, eu preciso conectar a sonda no bottom. O conector é tipo macho-fêmea, tem risco de quebra. Então, o custo do bottom é maior e a lida com a sonda, com o bottom, é muito mais difícil. Tá? Então, isso precisa ser discutido muito entre profissional e paciente. Dieta caseira, industrializada ou mista, o que é melhor para o meu paciente? A dieta caseira é muito mais prescrita pelo aspecto econômico do que pela própria dieta em si. Só que vale lembrar que quem faz a dieta caseira aqui sabe a dificuldade que é se fazer essa dieta. A gente precisa preparar o alimento, então cozinhar, liquidificar, a gente precisa peneirar isso, e a gente bem sabe que os cuidadores de pacientes com doença neuromotor não têm só isso para fazer. Né? Então, eu consigo manter o meu paciente nutricionalmente falando bem com dieta caseira, desde que sendo acompanhado por um profissional nutricionista que saiba aquilo que está fazendo. Mas o fato é que isso traz um trabalho muito grande. A dieta orientada é uma dieta polimérica, ou seja, proteína intacta. O paciente não tem nenhum problema de absorver nutrientes. Então, vale aos profissionais nutricionistas e aos demais profissionais aqui orientarem dietas poliméricas, porque as dietas oligoméricas ou elementares têm um custo muito alto. A dieta, conforme já foi dito, é hiperproteica, hipercalórica, sendo prescrita de forma individualizada, rica em fibras, porque nós bem sabemos que nossos pacientes evoluem para constipação intestinal, e a infusão pode e deve ser feita por seringa. O paciente não precisa ser nutrido através de frasco e equipo. Com seringa, eu consigo uma alimentação muito mais rápida. A gente bem sabe que nossos pacientes são emocionalmente muito ativos para ficar 1h30 infundindo cada dieta por frasco e equipo. Vale aqui lembrar do calibre que eu devo orientar essa sonda. Se eu tiver que orientar um paciente a um calibre para colocar essa sonda, o ideal é o 24. Abaixo desse calibre, calibres inferiores, fazem com que a dieta também precisa ser prescrita de forma só industrializada. O volume, vale lembrar que precisa ser evoluído, então iniciar por 150 ml por horário, evoluindo de 50 em 50 ml por dia, para que a gente não cause desconforto ao paciente. Tempo de infusão. O paciente pode se alimentar por seringa, por bolos, conforme eu bem disse, mas esse tempo de infusão a gente precisa infundir cada seringa de 60 ml em 5 minutos. Períodos inferiores a isso traz desconforto, pode trazer diarreia, pode trazer riscos de broncoaspiração. Temperatura da dieta. Se a dieta for uma dieta industrializada, ela nunca pode ser aquecida em micro-ondas.
eu acabo com as proteínas da minha dieta se eu aqueço ela em micro-ondas. Tá? A dieta deve ser administrada em temperatura ambiente. Portanto, se eu precisar cortar o gelo, quebrar o gelo dessa dieta, eu faço banho-maria. E o posicionamento do paciente. O paciente deve ser nutrido, sentado ou semi-sentado a 45 graus. Eu fiz uma observação aqui sobre dieta oligomérica ou elementar. Em casos de doença avançada, a gente percebe uma distensão abdominal do meu paciente. Pacientes em uso de tráqueo ou em uso prolongado de ventilação não invasiva. Aqui, talvez, em alguns casos, a gente indica dietas oligoméricas ou elementares. Quero deixar meu muito obrigada, dizer que foi lindo de novo mais um ano estar aqui com tanta gente. Dizer para vocês que a gente tem estudado cada vez mais. Esse ano a gente vai mandar, em conjunto com o Procura, em conjunto com a Brela, em conjunto com a Unifesp, 6 trabalhos para Boston. Então, a gente está estudando muito para tentar melhorar a sobrevida, mas, mais do que isso, a vida de cada um de vocês. Obrigada.